Sejam todos muito bem-vindos. Este nosso documentário será o primeiro da série de muitos que, Deus queira, sucederão a este. Neste documentário, nós trataremos sobre um país que várias vezes é considerado o país mais feliz do mundo. É um país que tem uma épica história de formação, unificação e de projeção de soberania. É uma monarquia forte, a mais antiga da Europa ainda em vigor em questão sucessória. Toma a cultura popular com os famosos vikings e as épicas histórias de conquista e tomada de território. Sejam muito bem-vindos ao documentário sobre o Reino da Dinamarca. Eu creio que muitas pessoas esqueceram de suas raízes. Esta é uma vantagem dos países que possuem a monarquia. O monarca lhes oferece identidade ao decorrer das gerações, e ele faz parte destas mesmas raízes e deste país de origem. O Reino da Dinamarca é outro país escandinavo, localizado no norte da Europa continental. É uma península e um conjunto de ilhas que tem uma grande historicidade. Essa região dos países nórdicos é a região mais ao sul, logo, é a região na qual, depois da última era glacial, tornou-se mais fácil o cultivo e, ao mesmo tempo, a criação de gado. Por isso, por volta do século VII a.C., grandes povoados já eram presentes naquela região, focados majoritariamente na produção de itens agrícolas e na criação de cabeças de gado. Durante o período da Pax Romana, podemos encontrar alguns registros de interação entre os povos daquela região e o Império Romano em si. A porção principal do território da Dinamarca, que é a Jutland, a península principal, possuía diversos feudos pequenos, cada um com seu monarca específico. E embora fossem chamados de reis, eles assemelhavam-se a condes, duques e a líderes tribais. Nesse mesmo período, onde a unificação da Dinamarca começou a se tornar um processo palpável, começaram as expedições vikings. Vimos recentemente, no canal do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, como neste episódio, que os suecos eram conhecidíssimos pela sua classe de vikings de elite, os Bruce. Entretanto, embora a Suécia e seus vikings fossem os mais bem treinados, os vikings dinamarqueses foram aqueles que mais conseguiram território além-mar. Para que tenhamos uma ideia da grandiosidade dos vikings dinamarqueses e de sua capacidade de conquistar território, por volta do final do século VIII e início do século IX, a Inglaterra, nas regiões de Wessex, Sussex e a parte mais ao sul das Ilhas Britânicas, era território dinamarquês.
Isso mesmo, a Dinamarca havia conquistado e assumido o controle sobre 45% das ilhas britânicas. Além disso, a Dinamarca também possuía territórios na Normandia, França. Entretanto, conflitos internos entre os reis mais proeminentes das pequenas províncias e regiões da península de Jutland e das Ilhas Maiores corroborariam para o enfraquecimento das expedições vikings e a perda dos territórios da Inglaterra e da Normandia. Isso, entretanto, trouxe um grande benefício à Dinamarca, que foi a sua unificação. Segundo registros históricos, o primeiro rei da Dinamarca unificada é considerado Gorm o Velho, assumindo o seu trono em 936 d.C. Porém, aquele que é considerado como o primeiro rei de fato sobre todo o território de Jutland e de algumas ilhas menores da península ao norte da Europa foi seu filho, Harald Bluetooth Gormsen, ou Harold Bluetooth. Isso mesmo, o Bluetooth, um recurso que utilizamos diariamente na tecnologia atual, foi batizado por causa deste considerado primeiro rei da maior parte da Dinamarca unificada. Mesmo que a Dinamarca já estivesse unificada sob os descendentes de Harald Bluetooth, ou Harold Bluetooth, ainda haviam outras províncias menores, concentradas nas ilhas, que viviam em conflito com Jutland. Por isso, por volta do ano de 1200, o rei Valdemar II iniciou uma série de campanhas para expandir ainda mais o reino da Dinamarca. Essas campanhas resultaram na total anexação do sul da Suécia, bem como regiões mais ao leste, local onde nós temos hoje a Rússia, Bielorrússia, Estônia e outros países como estes. Nessa batalha, o rei Valdemar II estava em desvantagem. Então, seus soldados correram para os pontos mais altos, quando Valdemar deparou-se com uma visão celeste. Descia do céu uma bandeira vermelha com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo estampada em branco. Esta viria a ser a bandeira mais antiga do mundo ainda em uso. E esta bandeira, que os encorajou a vencer a batalha, ao mesmo tempo tornou-se o símbolo nacional da Dinamarca. E hoje é utilizada como a bandeira oficial do Reino da Dinamarca. Mesmo que o território de Jutland e das Ilhas Menores e até algumas terras mais ao leste estivessem sob o domínio da coroa, ainda havia necessidade de o país mais proeminente da época expandir a sua zona de influência. E isso se deu quase que mais do que literalmente, visto que uma descendente do rei Valdemar II, a rainha Margrethe I, foi a soberana de maior proeminência de sua época. Era uma rainha sábia, culta e, sob seu domínio e justiça, os reinos da Suécia, da Noruega e da Dinamarca foram unificados no que nós conhecemos como a União Kalmar. Posteriormente, essa união foi desfeita, com a Dinamarca permanecendo com o território da Noruega, que ela viria a perder para a Suécia nas guerras napoleônicas, com o general de Napoleão, tornando-se rei do reino da Suécia ao mesmo tempo, derrotou as tropas dinamarquesas e anexou à Suécia o território da Noruega, que por 400 anos pertencia à Dinamarca. Avançando um pouco no século XIX, podemos citar o primeiro monarca constitucional da história da Dinamarca, Sua Majestade, o rei Frederik VII, que começou o processo de modernização da monarquia e industrialização do Reino da Dinamarca. Mais adiante, a Dinamarca passou por uma era sombria, a Segunda Guerra Mundial. Neste período, o Führer alemão havia prometido paz à Dinamarca, assinando um tratado de não agressão por 10 anos. Mas como nós sabemos da índole deste sujeito, este tratado não foi honrado e a Dinamarca foi invadida.
Com a invasão da Dinamarca, a família real ficou sob vigilância total e constante do Reich alemão. E diante da repressão constante que o Reich alemão exercia sobre a Dinamarca, e principalmente sobre o povo, o rei Christian X vestiu seus trajes militares, pegou o seu cavalo e passou a todos os dias galopar pelas ruas de Copenhagen, inspirando seu povo a resistir mentalmente ao controle do Reich alemão. Enquanto isso, Sua Majestade usava de seus próprios recursos para enviar para longe da Dinamarca os judeus que estavam sendo perseguidos. Com os próprios fundos da coroa, estes mesmos judeus eram levados até a Suécia e aos Estados Unidos, em segredo, de maneira que suas vidas fossem preservadas da mutilação e depravação moral do Reich alemão. Ao fim da Segunda Guerra, a Dinamarca passou por um processo de modernização cada vez mais constante. Mais indústrias surgiram, a moeda começou a ganhar uma estabilidade maior e, com o reinado de Margrethe II, rainha esta que abdicou no ano de 2024, a monarquia tornou-se mais estável ainda. Sua Majestade modernizou a coroa e, ao mesmo tempo, estabilizou o país e garantiu a continuidade para que, em 2024, seu filho, o atual rei Frederik X, assumisse como o novo rei da Dinamarca. Minha esperança é ser um monarca unificador de amanhã. Esta é uma responsabilidade que eu assumo com respeito, orgulho e grande alegria. Preciso de todo o apoio que eu puder adquirir. Encaro o futuro com a certeza de que eu não estou só. Unidos pelo reino da Dinamarca. A Dinamarca é uma monarquia constitucional parlamentarista, uma democracia plena e representativa. De acordo com o Democracy Index de 2023, a Dinamarca ocupa o top 10 dos países com o maior índice de democracia, além do top 10 dos países menos corruptos do mundo. Além disso, a taxa de criminalidade na Dinamarca é uma das menores do mundo, por diversas vezes ocupando o top 3. Falando sobre a estrutura política do Reino da Dinamarca, os poderes são divididos em 3: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Todos eles são independentes entre si, harmônicos. Por isso, é necessário que haja um elemento unificador desses poderes. Não confunda unificador com centralizador. São duas coisas
extremamente diferentes. Enquanto algo que centraliza, concentra para si e impede interferência externa, algo que unifica, respeita as diferenças e a independência entre os poderes, mas ao mesmo tempo agrega na conversa e direciona todos os diferentes a um objetivo em comum. Este é o papel da chefia de Estado, que é a prerrogativa do rei da Dinamarca. Sua Majestade, o rei Frederik X, não é nem de longe um monarca de enfeite, como muitos republicanos gostam de falar acerca das monarquias nórdicas e, especificamente, do reino da Dinamarca. Sua Majestade possui prerrogativas, obviamente, cerimoniais e simbólicas, porém elas não são, de maneira nenhuma, desvalorizadas, visto que Sua Majestade é o chefe formal do governo, mesmo que seja este exercido por meio do primeiro-ministro. Sua Majestade também pode escolher o primeiro-ministro com base naquele governo que recebeu do parlamento o voto de confiança. Nesses três poderes, o mais proeminente é o poder legislativo, eleito democraticamente, que consiste de parlamentares. Dentre esses parlamentares, uma votação interna é feita e é escolhido o chefe do governo, que é um integrante do partido que possui a maior quantidade de assentos. Este se torna o primeiro-ministro e será admitido pelo monarca, formalmente em um Conselho de Estado. Além disso, Sua Majestade é o presidente do Conselho de Estado. Similar ao que acontece no Reino da Noruega, todas as decisões formais do governo, no que se diz respeito ao campo legislativo, são formalizadas e sancionadas pelo Conselho de Estado. Neles estão presentes o monarca, o primeiro-ministro e, após completar 18 anos de idade, o príncipe herdeiro. Este Conselho de Estado reúne pessoas das mais diversas áreas governamentais e judiciais da Dinamarca. Nele estarão presentes membros do Executivo, do Legislativo e até mesmo do Judiciário. É por meio do Conselho de Estado que o rei fiscaliza os poderes. Embora não seja como o poder moderador no Brasil, no qual a moderação é mais proeminente, porém a fiscalização não é inexistente. E por meio dessa fiscalização, todos trabalham no comum ideal de crescimento e estabilidade do reino da Dinamarca. Além disso, cabe a Sua Majestade, o rei Frederik X, admitir e demitir ministros do governo. Sua Majestade possui uma prerrogativa de estabilização constitucional, que, embora pouco utilizada, é essencial em momentos de crise, que é a capacidade de dissolver o parlamento. Dissolvendo-se o parlamento, as brigas políticas que estavam ocorrendo no mesmo cessam-se e novas eleições são convocadas. Desta forma, o real interesse do povo dinamarquês vai ser demonstrado e não será necessário aguardar mais 2 ou 4 anos para a próxima legislatura. Com isso, as crises políticas no país cessam-se com apenas uma assinatura do monarca. É claro que o monarca deve estar alinhado com o Conselho de Estado, porém é sua prerrogativa particular demitir o primeiro-ministro e convocar novas eleições, algo que permite que a política seja restaurada ao patamar de estabilidade e ao propósito original do poder legislativo, que de maneira nenhuma vai incluir conluios partidários ou briguinhas políticas que não adiantam de nada. Sua Majestade também é o chefe supremo das Forças Armadas. Isso garante que as Forças Armadas não estejam sob o comando de um político que chega e vai, e ao mesmo tempo isso impede que a administração das Forças Armadas seja inconstante, mudando conforme o governo. Além disso, as Forças Armadas deixam de ter um papel político e passam a ter o único papel que lhes cabe, que é o papel de defesa e resguardo das fronteiras da nação
e da soberania do Estado. Sua Majestade também é responsável por outras tarefas, dentre elas o comparecimento em eventos solenes e eventos públicos, como a inauguração de prédios, praças, monumentos. Além disso, Sua Majestade também comparece a festas das mais diversas, como casamentos, eventos, palestras, dentre outros. É costume das monarquias nórdicas agendar visitações entre si, com os reis da Dinamarca visitando a Suécia e a Noruega e vice-versa. Nessas visitações, Suas Majestades comparecem aos demais eventos de ambas as nações, cumprimentam populares, conversam com eles e assinam acordos de cooperação tecnológica, política e econômica, de maneira que as monarquias nórdicas cresçam em conjunto e beneficiem sua população das mais diversificadas formas. Há outra prerrogativa de Sua Majestade, que é a condecoração de estrangeiros, populares e cidadãos que tenham prestado um grande serviço à nação com as ordens de cavalaria e as ordens de mérito da Dinamarca. Eu tenho certeza que a partir de agora, vocês que viram o vídeo até o final vão ter argumentos o suficiente para mostrar como a monarquia da Dinamarca não é aquela frase da famosa monarquia de enfeite e como a monarquia da Dinamarca sozinha consegue ser superior à República dos Estados Unidos, à República do Brasil e até mesmo à República da Alemanha, visto que as monarquias trazem estabilidade constitucional, impedindo que a Constituição se torne uma arma política, ao mesmo tempo fazendo com que o povo, mesmo que possua suas ideologias diferentes, una-se em torno da figura do monarca e contribua mutuamente entre os irmãos dinamarqueses para o crescimento geral da nação. Isso permite que a população preocupe-se mais com o próprio desenvolvimento e tenha tranquilidade para desenvolver durante as suas vidas as atividades que lhes agradam e fazer do reino um país exemplo em todo o mundo. Podemos citar, por exemplo, a Lego. Ela é uma empresa dinamarquesa e já se tornou a maior produtora de brinquedos do mundo. O sistema Lego também é utilizado por engenheiros, arquitetos e vários outros ramos da construção civil, pois eles auxiliam na compreensão de edificação de moradias, aplicação de novas técnicas e auxiliam até mesmo na projeção urbana. Sim, essas pequenas peças que surgiram inicialmente como um brinquedo tornaram-se um ótimo elemento de engenharia. A Dinamarca também é conhecida por sua grandiosa gastronomia e, além disso, por uma monarquia que traz ao Estado a estabilidade que ele merece.
com isso nós vemos como um país monárquico que conserva as suas tradições e que, acima de tudo, permanece fiel ao seu povo e que respeita a Constituição e garante a estabilidade na figura de um monarca, faz de diferença ao redor do mundo. Espero que tenham gostado deste documentário. Muito obrigado por terem assistido. Não deixem de apertar no gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Dessa maneira, nós poderemos continuar na produção de conteúdo com a ajuda de todos vocês, de maneira que este conhecimento seja replicado ao nosso país, com a forma de governo da monarquia sendo não apenas restaurada, mas aperfeiçoada, restabelecida em nosso país. Que, assim como o Reino da Dinamarca, possamos mais uma vez ter orgulho de nossas raízes e voltar ao patamar de direito que nós temos, o patamar de império, de nação dominante e soberana, e além disso tudo, feliz e livre. Meu muito obrigado, viva Dom Bertrand, viva o Brasil!